A primeira pergunta de hoje chegou por e-mail e é do ouvinte Luciano. Ele mandou um e-mail para o pastor dizendo assim: Olá, pastor Natanael, meu nome é Luciano, moro no Guarujá, no bairro Morrinhos e sou membro da PNL. Sou seu ouvinte diariamente e tenho duas perguntas para o senhor. Pastor, primeiro, sou crente há quase 20 anos e nunca ouvi uma pregação a respeito de Noé. Gostaria de saber se tem algum motivo de não se falar dele em pregações e, se não tem, gostaria que o senhor falasse um pouco de Noé. Não vemos razão para essa omissão apontada em pregar a respeito de Noé. Sabemos que Jesus creu no relato bíblico do livro de Gênesis, quando falou a respeito de Noé. A vida dele é muito conhecida porque foi ligada ao dilúvio, que se deu universal, e a forma como se portou Noé durante esse período, como também precedendo a esta catástrofe que foi enviada por Deus pela maldade que estava reinando no meio do povo contemporâneo de Noé. Então nós temos aqui essa colocação na Bíblia Sagrada, que devemos ter lembrança, maiormente porque Jesus fez um aviso para os últimos dias, em Mateus 24, 37 a 39, mostrando que aquele evento dos dias de Noé, no que concerne a iniquidade que reinava poderosamente no meio do povo, também seria repetido em nossos dias. E nós vemos realmente que nos dias que estamos vivendo há um aumento da iniquidade, como matar, roubar, adulterar abertamente, a ponto de João, o discípulo de Jesus Cristo, de citar no seu livro em 1 João 2,15, o mundo jaz no maligno. Não há mesmo mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Agora observe Mateus 24, 37 a 39. Jesus falando no sermão profético. Como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como o povo comia, bebia, casava, dava-se em casamento, até um dia em que Noé entrou na arca. E não o perceberam, estavam tão entretidos com seus divertimentos, que não perceberam o perigo que estava rondando. Até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então queremos dizer que essa falta de mensagens atinentes ao período de Noé, como disse o nosso consulente, que está sendo omitida, isso é um prejuízo. Agora, quanto ao fato histórico do dilúvio, nos dias de Noé, nós lemos assim na Bíblia, Gênesis capítulo 6, versículo 3 a 6. Deus havia se arrependido de ter criado a raça humana. E no versículo 9 diz, resolveu destruir tudo o que fez. Mas ao ver a fidelidade de Noé, resolveu fazer com ele uma aliança, através de sua vida e de sua preservação de espécies, restaurando toda a criação. Este foi um plano salvador de Deus para a humanidade cheia de pecado. De modo que o dilúvio aconteceu e Deus salvou aqueles animais e a família de Noé, 8 pessoas apenas, formando 4 casais, que seriam uma família fiel a Deus. Quando saíram da arca, Noé fez um altar e ofereceu um sacrifício a Deus, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 8, versículo 20. Deus aceitou a oferta e marcou a sua aliança com todo o universo, com os animais, com a humanidade,
com a família de Noé. Então, a aliança é um pacto, um acordo, um trato. E a diferença é que não tem prazo de vencimento, a menos que uma das partes quebre o contrato. Toda aliança apresenta o contrato com as partes, tem bênçãos pela obediência, maldições pela desobediência, exige sacrifício de sangue. Gênesis capítulo 9, versículo 5. E tem um sinal visível para servir de memorial, conforme nós lemos em Gênesis capítulo 12, versículo 16. Passarei a ler este trecho bíblico para deixar mais claro o assunto que estamos abordando. Diz aqui no capítulo 9, versículo 12 a 16, o seguinte: E disse Deus: Este é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco das nuvens, que nós chamamos hoje o arco-íris. Então me lembrarei da minha aliança que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Então estará o meu arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente de toda a carne que está sobre toda a terra. E disse Deus a Noé: Este é o sinal da aliança que tenho estabelecido entre mim e toda a carne que está na terra. Aí está, então, esta aliança de nunca mais Deus destruir o mundo pelo dilúvio, por uma enchente catastrófica. Agora, isso não significa que Deus não vai destruir o mundo presente. Está em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 19 em diante, que o mundo se reserva como um tesouro para o dia de juízo, em que os elementos da terra em fogo se desfarão, a terra e o mundo que nele há se queimarão, até que Deus crie um novo céu, uma nova terra em que habita justiça. Está aí, meu prezado, considerações a respeito do tempo de Noé. A próxima pergunta também do ouvinte Luciano, que chegou por e-mail, ele fala sobre o texto de João, capítulo 1, verso 11, diz que o Senhor Jesus veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os judeus são o povo de Deus, e eles negaram o seu Salvador. Então, o Senhor Jesus se manifestou ao mundo. Agora vai a pergunta do Luciano para o pastor. No caso, se o povo dele, o povo judeu, tivesse aceitado ele como Senhor e Salvador, nós não teríamos a salvação que temos hoje, pastor? Essa consideração não tem apoio na Bíblia. Não esqueçamos que, por diversas vezes, o apóstolo Paulo, em suas cartas, menciona o povo judeu em primeiro lugar nas suas considerações. Vamos a um exemplo. Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, sem exceção. Agora, o privilégio, primeiro do judeu e também do grego. Então, a palavra grego tem o sentido de gentil, que são todos os povos, fora o povo judeu, considerado o povo de Deus.
De modo que nos planos de Deus, essa colocação feita pelo nosso consulente não é tratada. Jesus veio, em primeiro lugar, para o povo judeu. Ocorre que o povo judeu, como nós já falamos, o rejeitou. Sendo assim, a porta ficou aberta para nós, os gentios. É o que nós lemos em João, 4º Evangelho, capítulo 1, versículos 11 e 12. Veio para o que era seu. O que era seu eram os judeus. E os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, sem número limitado. Esse negócio de dizer que vai para o céu só 144 mil, isso está na cabeça de pessoa que ensina fora da Bíblia. Não tem nada disso. O que está aqui dizendo é o seguinte: mas a todos quantos o receberam, não tem número, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Então, qualquer pessoa sobre a face da terra que ouve falar do Evangelho de Jesus Cristo, como está em Marcos 16, 15 e 16. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, está aberta, escancarada, digo mais, a porta da salvação para qualquer nação, para qualquer povo. Agora, houve um tempo que Jesus se limitou a pregar aos judeus, conforme nós lemos que no capítulo 10 de Mateus, que ele escolheu 12 homens e disse: ide às ovelhas perdidas da casa de Israel, não entreis nas aldeias dos samaritanos, limitando sua pregação exclusivamente ao povo judeu. Quando o povo judeu escolheu Barrabás no lugar de Jesus, a quem quereis que vos solte? Eles pediram: solta-nos Barrabás. Que farei de Jesus? Seja crucificado. Então eles sofreram terrivelmente desde então. No ano 70 da nossa era, eles foram postos fora do seu território. A cidade de Jerusalém foi destruída e entregue na mão dos gentios até o ano de 1948, recente aqui em nossos dias, quando os judeus retornaram à sua pátria, depois de guerra de 6 dias, quando as nações arábicas se reuniram todas com um poderio bélico, não sei quantas vezes superior ao povo de Israel, e foram derrotados, esses 6 dias. E eles estão lá lutando pela posse da sua terra. Então, hoje, a nossa ordem, prezado irmão consulente, é pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A próxima pergunta é da ouvinte Miriam. Ela fala aqui sobre a Páscoa. Ela quer saber uma explicação, como realmente se comemora. Então, vamos começando perguntando para o pastor, qual o significado da palavra Páscoa, pastor? A palavra Páscoa, no hebraico, Pesach, não sei se a pronúncia é correta, não sei falar o hebraico. Então é uma palavra oriunda ou de origem hebraica. E esta palavra tem um sentido: passando por cima. É o nome do sacrifício executado em 14 de Nissan, segundo o calendário judeu, e que precede a festa dos pães ázimos. O nome Pesach é associado a esta festa, que celebra e recorda a libertação do povo de Israel do Egito, conforme se encontra registrado no livro de Êxodo. Eles estiveram lá no Egito como escravos, povo de Israel, 430 anos, começaram a sofrer terrivelmente porque o rei faraó que dominava na ocasião de José, amigo do povo,
morreu e o que entrou não conhecia a história. Então ele começou a apertar o povo, muito trabalho, pouco alimento, e isso se deu o clamor até que Deus resolveu atender por meio de Moisés e estabelecer então essa festa da Páscoa, quando um anjo descia do céu, passava em frente às casas, onde na casa houvesse sangue nos portais, nas vergas da porta, ele passava por cima, não entrava para matar o filho mais velho, o primogênito. Só que na terra do Egito, eles não seguiam as orientações que o povo de Israel seguia, e em todas as casas houve a morte do filho primogênito, inclusive no palácio do rei. Então houve um clamor do povo para que mandasse esse povo israelita para fora da terra deles. E foi o que aconteceu, a libertação deles e aí a formação do povo. Então há uma celebração, nossos dias, judeus que estão aqui no Brasil, em qualquer parte do mundo, eles celebram a sua Páscoa. Agora, nós, cristãos, não temos nenhum relacionamento com a Páscoa judaica. O cristianismo, que nasce no seio da sinagoga judaica, chamou de Páscoa sua maior festa. Qual? A que celebra a morte e a ressurreição de Cristo. Cristo foi o Cordeiro Pascual para nós, como diz 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Cristo, nossa Páscoa, sofreu, morreu por nós. E esse Cristo, então, é que nós servimos. Agora, temos alguma coisa com a Páscoa judaica? Não. Não vamos matar cordeiro. Não vamos comer ervas amargosas, como está escrito em Êxodo, capítulo 12. Todas as orientações que foram dadas ao povo de Israel são exclusivas para o povo de Israel. Então, nós, cristãos, infelizmente, nós esquecemos que há uma segunda Páscoa, que celebramos por ocasião da morte do Senhor Jesus Cristo e da sua ressurreição. E esta Páscoa que celebramos, nós não o fazemos anualmente, mas nós temos a ordem específica de Jesus, em Mateus capítulo 26, 26 a 28, depois que Jesus celebrou a Páscoa com os seus discípulos, ele instituiu a celebração do que chamamos hoje Ceia do Senhor. Então Jesus tomou o pão, partiu, disse para os discípulos: comei dele todos, isto é o meu corpo que é partido por vós. Antecedendo sua morte por crucificação, ele já celebrou de antemão aquele ato. Em seguida, tomou os cálices, depois de enchê-los, ele distribuiu a todos os presentes e disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, que é derramado por muitos para a remissão de pecados. E não beberemos mais do fruto da vida até que de novo bebamos no reino de Deus. E nós vamos celebrar esse ato realizado por Jesus, diferentemente do que o povo em geral, por falta de conhecimento bíblico. Alguns estão se limitando: não posso comer carne. Por que você não pode comer carne? Tenho que comer peixe. Certas cerimônias, ovo de Páscoa, não tem nada a ver com a Páscoa de Jesus, a Páscoa dos cristãos. Então, a pessoa, como diz, não lê Bíblia, faz as coisas sem saber o motivo por que faz. Mas aqui a Bíblia está apontando isso que nós estamos aqui apontando para os nossos ouvintes. Você celebra a Páscoa cristã. Você não tem nada com a Páscoa judaica. Você nunca esteve preso no cativeiro egípcio. Você é uma pessoa que nasceu em outro país e você então deve ser um cristão
E se você é um cristão, você vai fazer exatamente o que Jesus fez. Celebrar a sua morte. E diz, fazer isso todas as vezes em memória de mim. Então o cristão que conhece a Bíblia reúne-se, às vezes mensalmente, trimestralmente, semanalmente, para fazer o que Jesus recomendou. Até quando? Até que Jesus venha. Agora, o que nos surpreende como estudioso da Bíblia é que alguém está batendo nas nossas portas dizendo Jesus voltou em 1914. Ora, quando Jesus voltar, ele vai levar a sua igreja. Os mortos ressuscitarão, nós que estivermos vivos seremos arrebatados. E eu pergunto, o que você está fazendo aqui na Terra? Se Jesus voltou realmente em 1914, você deveria, se fosse correto, você deveria estar subindo para o céu. Ah, mas no céu não entra mais de 144 mil. Então, meu amigo, feche a sua Bíblia, você está perdendo a vida, está perdendo o tempo. Muito bem, o programa Consultando a Bíblia está chegando ao seu final. Nós temos aqui perguntas que chegaram, a nossa irmã Rosani Barassal anotou a todas cuidadosamente, perguntas importantes. Amanhã nós voltaremos a falar sobre a Páscoa, temos mais perguntas aqui para o pastor. Juscelia, né? Tem aqui a pergunta do Carlos, achei muito interessante a pergunta do Carlos, porque nesses dias aí ocorreu um alinhamento da Lua, o Sol, a Terra, e a Lua ficou vermelha. Aí muitos sites divulgaram, pastor, que isso já era o cumprimento do sexto selo, que está lá em Apocalipse, dizendo que a Lua ficou vermelha e tal. Então tem pregações sobre isso, o sexto selo foi aberto. Mas ninguém lembra dos 5 primeiros, né, pastor? Chegou, pula para o sexto, mas e os 5 primeiros, que são notáveis, né? Então, são especuladores do livro do Apocalipse. Vou repetir. Especuladores. Sem conhecimento básico, começam a fazer seus cálculos cronológicos, marcam datas, são decepcionados, não perdem a vergonha de repetir a mesma coisa periodicamente. Normalmente esse tipo de colocação sobre Armagedão, a última guerra, Armagedão, por exemplo, teve um representante, o presidente da Sociedade Torre de Vigia, Nathan Nor, em 1974, em São Paulo, que no Brasil anunciou perante um público de 40 mil pessoas que em 1975 desceriam do céu 100 milhões de anjos, não, 200 milhões, provocariam as maiores hecatombes da Terra, só o grupo dessa seita que se escaparia. Passou 1975, nós estamos já em 2014, e onde está? Então eu digo aos nossos ouvintes, cuidado com gente especulativa, começa a marcar data, não cabe a nós ficar marcando datas cronológicas, fazendo cálculos absurdos, quando não tem isso na Bíblia Sagrada. Vamos ficar vigilantes. Agora, marcar datas sem base bíblica, isso é perigoso.